Olá, caríssimas e caríssimos! Quando nos deparamos com o tema da tentação, é preciso destacar que ela acontece em todas as pessoas, de formas diferentes. Todavia, é resistível. Se nós lembramos que os homens e mulheres da Bíblia tiveram suas lutas e que diante de si, ainda que por questão de fração de segundo, puderam escolher ceder ou não à tentação, entendemos que é possível e necessário resistirmos a essas tentações. Nessa lição, veremos o exemplo de José, um jovem que resistiu à tentação e foi grandemente recompensado por Deus. Sozinho, em uma terra distante e vivendo como escravo, José permaneceu fiel ao propósito de Deus em sua vida e foi compensado por isso. É a lição número 3, né? Acabamos de sair da lição 2. Nós vamos entrar agora na terceira lição. A segunda lição foi maravilhosa, né? Vocês viram, eu dei nota de 8 para cima. Vamos ver que nota que nós vamos dar para essa daqui. José, resistir à tentação é possível. Legal isso aqui, viu? A questão afirmativa, né? Não é uma possibilidade. Não, ele está dizendo que tem jeito. Texto principal: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. Né? Ou seja, tudo na casa de Potifar está à disposição de José, exceto a mulher de Potifar. Exceto a mulher de Potifar. Assim como na lição 2, tudo no jardim estava à disposição de Adão e de Eva, exceto a árvore que estava no meio do jardim. Um resumo dessa lição: quando temos temor a Deus, entendemos que é possível, pelo Espírito Santo, resistir às tentações. Essa lição quer mostrar que as dificuldades de um jovem de Deus, quer saber que o Egito foi um lugar de tentação para José, e é interessante como Adão cai no jardim e José não cai no Egito. Ou seja, não é necessariamente o lugar que você está, mas quem você é que diz respeito às suas ações. Só um parêntese. Compreender que o Egito também foi um lugar de restauração para José. Vamos embora lá? Aquele que destaca 3 coisas a respeito de José, que é um recorte da Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal, publicado pela CPAD. Pontos fortes e êxito. Saiu com o poder da escravidão para governar o Egito, ficou conhecido por sua integridade pessoal, foi um homem de sensibilidade espiritual e preparou uma nação para sobreviver à fome. Fraquezas e erros. O orgulho juvenil provocou atrito com seus irmãos. Eu não diria que foi o orgulho, mas a inocência. Eu não diria orgulho aqui, não. Eu corrigiria a Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal, sim. Porque esses comentários aqui não são canônicos, não é o texto, é alguém que está comentando. Eu não percebia em José um orgulho, mas eu percebia nele a inocência. Como é que você tem um sonho onde você vê as espigas de milho de todo mundo se curvando diante de você, você vai lá e conta para as pessoas, e elas até entendem o que é. Eu acho que tinha mais inocência do que necessariamente orgulho. Né? Não diria que seria orgulho, não. Mesmo assim, é uma fraqueza, é um erro, né? A inocência é perigosa, a inocência. A inocência é manipulável, né? Lições de vida. O importante não são apenas os acontecimentos, as circunstâncias da vida, mas a atitude com relação a eles. Com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando as pessoas desejam utilizadas para o mal. E aqui encerro o recorte. Aí tem um texto bíblico que está em Gênesis 39, do 7. Né? Gênesis 39, do verso 7 ao 20, que eu vou ler na NAA. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele.
Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a sua roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhe disse: vejam, meu marido nos trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava minha voz e gritava, deixou a roupa do lado e saiu fugindo para fora. É até o 20, né? Isso. Vamos continuar então a leitura. Ela conservou junto de si a roupa de José até que o dono dela voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa no meu quarto, do meu lado, e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, ele disse: foi assim que o seu escravo me tratou? Ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali, José ficou na prisão. É o texto, né, de Gênesis capítulo 39, 20, os versos 7 ao 20. Vamos lá, então. O autor vai trabalhar 3 coisas. Primeiro, as dificuldades de um jovem de Deus, né, irmãos jovens, né? As dificuldades, eu diria até os desafios, né? Segundo, o Egito, um lugar de tentação, né? Como se o Jardim do Éden também não fosse, né? Deixa eu ver o terceiro. O Egito, o lugar da restauração. É interessante isso aqui, viu? Egito é mundo, mas também salva. Que isso, irmão Daniel? Como assim o Egito salva? O Egito representa tudo que é contra Deus. Não se esquece que foi no Egito que os hebreus foram salvos da fome. Eu sei que foi através do mundo de Deus, mas foi dentro do Egito. Não se esqueça que lá no Evangelho, José e Maria fogem para o Egito, porque Herodes quer matar todas as crianças. Jesus foi salvo no Egito. Isso é muito interessante. Não é o lugar. Não é o lugar. O lugar é o que menos importa. Entenda isso. É você. Sou eu. Se temos identidade ou não, entramos e saímos crentes. Entramos crente, permanecemos crentes, saímos de lá crente. E dependendo do lugar a gente nem vai. Mas enfim, não é o lugar. É mais importante a gente do que o lugar. Antigamente a gente era proibido de ir em tudo quanto é lugar, né? Por exemplo, festa de amigos, casamento de pessoas que eram na igreja católica, porque o lugar era de ídolos, de assistir filme no cinema, de sair para comemorar aniversário de um familiar. A gente era proibido de lugares, porque nós não tínhamos uma identidade. Depois que o conhecimento chegou e o negócio está em nós, somos nós o lugar. Tudo mudou. As dificuldades de um jovem de Deus. Vamos lá, para não apertar isso aqui, daqui a pouco eu começar a atropelar o final, né? José nasceu em um lar onde o seu pai Jacó tinha a sua atenção disputada por 4 mulheres e 10 outros filhos. Adaptações feitas para acomodar certas tradições podem cobrar um preço, como neste caso. O lar dividido por concorrências internas prenunciava que a família de Jacó era uma família disfuncional. Deus sabiamente autorizou... Não, vou corrigir a minha fala aqui, tá? Porque ele não escreveu isso. Deus jamais autorizou que o homem ou a mulher partilhassem seus leitos. O casamento deve ser monogâmico, mas isso aqui não é uma prerrogativa da casa abraâmica, né? O casamento deve ser monogâmico. Com a bigamia ou a poligamia vieram as disputas, como se isso não acontecesse
num casamento monogâmico. Ih, tô começando a... Basta lembrar de seu pai, Samuel, Eucana, né, de seu pai de Samuel. Basta lembrar que o pai de Samuel, Eucana, tinha duas esposas, Ana e Penina. E o problema quando a sua esposa é uma bênção, mas a sua sogra é uma peste? Também tem disputa, você sabe disso, né? Ou então quando a sua esposa é uma bênção e a sua própria mãe é a peste. E aí fica fazendo intriga no casal. Eu não sei, a monogamia aqui não é a desculpa para não se tê-la. Não estou defendendo, viu, gente? O casamento cristão ele é monogâmico, né? Mas aqui não fundamenta isso não, né? É forçar a barra. A palavra nos diz que Penina perturbava Ana justamente quando iam à casa do Senhor em Siló. É interessante, né? Como ela perturba a outra na casa do Senhor, né? E existe muito isso, né, gente? Gente que tem um ministério de nos perturbar na casa do Senhor. Lembre-se de Jesus quando ele leu o texto lá em Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. A palavra diz claramente que aqueles que estavam dentro do recinto se levantaram para bater nele. Isso é muito sério. Dentro da casa do Senhor. Ana era perturbada por Penina quando iam para a casa do Senhor em Siló, 1 Samuel 1,7. Lendo o texto de 1 Samuel, podemos concluir que nem mesmo o horário do culto, o momento sagrado, é respeitado quando um lar é dividido. A divisão familiar, e aqui não é só pela questão monogâmica, da poligamia, da bigamia, não é nada disso. É uma questão de unidade de pensamento, é muito maior do que essas tradições. A divisão familiar revela insensatez e falta de temor do Senhor. Eu tenho um casal de amigos que o marido é apaixonado por uma comunidade evangélica e a esposa é apaixonada pela Assembleia de Deus. E aí eles se arrumam para ir para o culto, um vai para uma igreja, outro vai para o outro. Péssimo, né? Mas enfim, deve ser um desafio tremendo. Um filho detestado pelos seus irmãos. Eu gostei desse primeiro subtópico aqui. Vamos para o segundo. José cresceu sendo o preferido do seu pai. Sim, porque ele era o amor do seu amor. Ele é o fruto do grande amor da vida dele, né? José cresceu sendo o preferido do seu pai. O amor devotado a José logo foi observado pelos seus irmãos mais velhos, pois o tratamento que ele recebia era diferente. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, uma túnica de destaque, né? Que geralmente era o presente para o primogênito. Gênesis 37:3. Por sua vez, os irmãos de José, por força dessa preferência paterna, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente, ou seja, virou uma intriga daquelas, né? Por uma série de questões, não tem nada a ver necessariamente com a poligamia, mas por uma série de questões. Gênesis 37:4. A palavra dá a entender que eles não tinham forças para tratar José como igual, pois realmente eu tenho muita dificuldade com essa questão, dá a entender, tá? Isso aqui para mim, o dá a entender é a mãe de toda prostituição teológica, tá? É a mãe de toda heresia, de forma bem clara agora eu estou falando. Dá a entender que não existe isso na Bíblia, dá a entender que ou ela diz ou ela não diz. Ah, mas eu não estou entendendo, então porque ela não diz. Você está tentando imaginar o que ela teria dito. Então ela não diz, porque a Bíblia diz, ponto. Pois realmente Jacó tratava José de uma forma privilegiada, algo que nenhum pai ou mãe deve fazer. Mas sempre tem, gente. Todo pai, toda mãe tem um filho que ele ama mais, por N motivos. Por N motivos. Todo pai, toda mãe tem isso. Ninguém vai poder escapar. A vida é feita de escolhas. E a gente faz isso ao romper nossos caminhos. Isso é a coisa mais natural que existe no ser humano. Ninguém na vida ama seus filhos de forma igual. Não existe isso, gente. Tem alguém que chama mais o seu coração. Tem alguém que desperta mais as suas convicções, as suas esperanças. Tem alguém que, sabe, não,
Não deve, mas a vida é assim. Não tem como fugir dessa realidade. O distanciamento entre pessoas dentro de um lar pode abalar muito a forma como vivemos. Por força da predileção de seu pai, do tratamento que recebia e dos sonhos que teve, José foi vendido pelos seus irmãos. Dado como morto, se tornou escravo. Eu acredito que o problema de José é porque ele já estava morto há muito tempo no coração de seus irmãos. Eles não suportavam que alguém menor pudesse ser maior. E isso acontece em nosso meio. Quantos de nós não suporta que alguém no nosso meio floresça? Não, mas eu estou tanto tempo aqui, fulano está chegando agora. Né? Quantos de nós temos essa questão do ciúme, né? Isso é independente de poligamia, de bigamia. Não que eu seja favorável, repito, pelo amor de Deus, o casamento cristão ele é monogâmico, heterossexual. Eu vou repetir isso pela 1000ª vez, para que ninguém fique confuso aqui. Mas isso não é nenhum motivo. Por exemplo, nós estamos na igreja, todos lavados e remidos no mesmo sangue, batizados no mesmo tanque, em nome do mesmo Pai, do mesmo Filho, do mesmo Espírito Santo, na mesma fé, na mesma Bíblia, no mesmo céu queremos morar, o mesmo sangue de Jesus, né? E há muito ciúme em nosso meio, muito. Não sei aí na cidade que você está ouvindo, mas aqui na região de Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente mineiro é ciumento. Você não tem noção como é que mineiro é ciumento. Muito ciumento. Então, ou seja, já estava morto. A gente quer que o concorrente, né? Na igreja de Paulo lá também tinha esse problema, né? Quando eles escolheram Apolo. Enfim, seus irmãos eram invejosos e malvados, por isso decidiram afastar o filho amado de seu pai. José precisou lidar com a solidão, os maus tratos e a ingratidão e a constante ameaça de perder a vida, pois ao se tornar um escravo, na perspectiva dos povos orientais, ele deixava de ser uma pessoa para ser uma mercadoria, e somente Deus poderia estar com ele. E nós não fazemos isso nos nossos dias, né? Quando fazemos de tudo para destruir pessoas que o Senhor está elevando. Fazemos de tudo para diminuir pessoas que o Senhor está honrando, né? Com N coisas. Né? Eu lembro que uma vez um dos nossos professores na nossa escola assumiu a presidência de um determinado campo da nossa igreja. Aí um dos professores, mas fulano era professor aqui, ó, sentava aqui com a gente, era professor aqui. Ele falou com um tom assim tão de desdenha. Aí nós olhamos para ele e perguntamos, mas ele não pode ser o presidente do campo lá, porque ele é um dos nossos professores? Qual o problema disso? Mas foi tão horrível, foi tão desdenhoso a forma que ele falou, tão nítido o ciúme, né, que todos nós pensamos, um professor não pode virar um presidente de um campo? Por que não? Mas nós temos isso, né? Nosso ciúme. E é claro, ele falou, mas muito de nós pensamos, né? Vamos para o Egito, um lugar da tentação. Eu fico dando aula para vocês e o meu leão, o meu chau-chauzão, fica aqui do meu lado, me observando, como se estivesse ouvindo a aula. Vamos lá. Apesar das adversidades pelas quais José passou, Moisés relata que o Senhor estava com José e foi varão próspero. Eu detestei essa expressão aqui. Moisés relata que o Senhor estava com José e foi varão próspero. Tá, por quê? Porque você defende que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Eu, pelo menos, eu não creio nisso. E eu tenho N pesquisas que comprovam que não é assim que funcionou. Tem textos de Moisés mesmo no Pentateuco, mas o Pentateuco não foi escrito por Moisés. Não foi, isso é tradição judaica, eles que insistem assim, e o autor aqui entra nessa perspectiva. Se você quiser pesquisar mais sobre isso, você coloca aí no Google, JEDP, né? J-E-P-D. Não, é DP, J-E-D-P, JEDP. Javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. O P aí é priest, né? Que é sacerdote, em inglês ou alemão. A definição de prosperidade apontava na vida de José
não se parece com a mesma que tem sido falada nos nossos dias. Em muitos púlpitos tem sido ensinada uma prosperidade que move o coração dos ouvidos a uma vida regalada, sem adversidades, sem lutas. Os homens e mulheres da Bíblia nos dão exemplo de que a prosperidade não é dinheiro ou bens materiais, como disse Jesus. E ele disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12:15. Gente, pelo amor de Deus, o que esse versículo tem a ver com o que ele está dizendo aqui? Então quer dizer que eu não posso desejar ser rico, porque Jesus disse que a gente não pode ser avarento. Uma coisa é ser avarento, outra coisa é ser rico. Uma coisa não está ligada à outra. Tem gente aí que não tem nada, que é pobre, pobre, pobre e avarento. Avarento quer dizer mão fechada, ele não abençoa. Nunca tem nada disponível. Isso é avareza. Tem nada a ver, irmão. Ele aqui, nosso Deus, lascou com a aula todinha. Tem nada com nada. Mesmo como um trabalhador não remunerado, sem hora para descansar, sem direitos, o Senhor estava com José. Ele aqui viajou na maionese, né? Mas vamos continuar. Foi interessante. Vamos ver se ele consegue manter. Ao se dedicar ao seu trabalho, ao se dedicar com um gestor inteligente e trabalhador, José acaba atraindo a atenção da esposa de seu senhor. Não, o texto aqui não era porque ele era dedicado ao serviço. Ela se atrai por ele porque ele é um homem formoso, né? Viajou de novo aqui, né? Nada com nada misturado coisa nenhuma. Ó, gente, vocês me conhecem. Quando tá bom, tá bom. Quando tá ruim, tá ruim. Tá? Eu tenho boca para elogiar e a mesma boca que diz que tá bom, que tá legal, é a mesma boca que fala, tá uma porcaria. Numa sociedade em que os valores familiares eram relativizados, a esposa de Potifar deve ter entendido que José era propriedade dela também. Sim, era propriedade dela também, ela era senhora da casa. Sim, mas não para assuntos sexuais. Se bem que na antiguidade as pessoas se serviam de serviços sexuais os seus escravos. Isso não é uma coisa estranha à antiguidade. Por exemplo, Sara coloca H para se deitar com Abraão. Ela é a serva. E isso é normal. A esposa vê isso como normal, o marido entende isso como normal. Duas das servas das esposas de Jacó, Jacó, eram servas, né? Bila e eu esqueci o nome da outra, que eram as servas de Ruth, ó, gente, pronto, tô viajando, manessa. Era as servas de Raquel e as servas de Lia, né? Duas das servas teve filho com ele. E era normal isso, se servir de serviços sexuais, né? O autor aqui faltou um pouco de investigação a respeito de tradição antiga. A palavra de Deus nos diz que as investidas dela não aconteceram somente uma vez. Sim. Aí ele volta de novo a encher a paciência com essa besteira aqui, ó. Moisés relata que José era formoso de aparência e formoso à vista. Agora ele acabou de dizer o que ele disse lá na frente, que ele disse que ela estava interessada nele porque ele era um rapaz inteligente e trabalhador. Não! Ele era formoso, ele era bonitão, boa pinta. Gênesis 39:6. E que a sua senhora, ou seja, ela era dona dele também, tá? Ele mesmo, ele se emaranhou aqui. Mas enfim, falava a cada dia com José, mas ele não dava ouvidos. Ele não queria, porque não era prática do povo dele. Ele entendia que a função dele não era essa. Muitas tentações se iniciam com uma simples conversa que vai se aprofundando até achar guarida nos corações daqueles que não são vigilantes. Perdão. Ele respeitava o seu senhor muito mais que a própria esposa de Potifar o respeitava. Bom, enfim, isso aqui tem que ser estudado mais de perto, né? Porque aqui é uma questão de violência, não necessariamente de usos de serviços sexuais. Isso é comum na época antiga. Eu não estou certo se isso era comum no Egito, mas eu creio que sim.
Nas épocas antigas era comum os senhores se utilizar de serviços sexuais dos escravos, né? Mas, enfim, mesmo diante das investidas de uma mulher cujo marido tinha uma posição importante no Egito, Gênesis 39:1, José se manteve firme na sua dedicação ao seu trabalho, ao respeito por seu patrão e, acima de tudo, manteve seu temor a Deus. Como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. Por mais que José, enquanto jovem, tivesse os seus desejos, ele os sujeitava a Deus e isso os manteve fiel, com certeza, né? Ele não era nenhum assexuado, não. Né? Imagino que a esposa de Potifar era uma mulher muito bonita, porque era a esposa de um homem muito importante no Egito. E as esposas desses homens eram praticamente enfeites para eles, né? Imagino. Não foi fácil se manter fiel. Ao invés de ser recompensado por sua fidelidade, José foi acusado injustamente de assédio sexual. Se cedesse à tentação, poderia ter sido tratado melhor na sua casa ou na casa do seu senhor. Talvez receberia uma promoção, uma condição de vida melhor e teria seus desejos carnais satisfeitos. Mas ele sabia que nenhum desses benefícios seria aprovados por Deus e preferiu não se deixar levar pelas palavras da esposa de Potifar. É interessante isso aqui, mas deu muita escorregada e comprometeu todo o tópico. Vamos para o terceiro tópico, Egito, lugar da restauração. Ser fiel a Deus tem um preço e José pagou por sua fidelidade a Deus e a Potifar. Né? Aí as pessoas brincam, não, porque tem um preço. É verdade que o preço não existe, em tese, mas a gente acaba pagando algo também e custa caro. Fidelidade, santidade não é brincadeira. Acusado falsamente, foi parar na prisão. Se a situação dele já não era confortável como escravo, quem dirá agora como prisioneiro? Um escravo poderia sair de casa, comprar coisas para os seus senhores e, de certa forma, se socializar com outras pessoas, mas na prisão estariam as piores pessoas acusadas de crime contra a sociedade. Ser fiel a Deus custou alto para José, mas a palavra nos diz que o Senhor, porém, estava com ele e estendeu sobre ele a sua benignidade. Gênesis 39:21. Se por um lado ser fiel a Deus pode nos custar uma posição, recursos ou mesmo boa fama, por outro lado é certo que teremos a presença dele conosco. E aí entra-nos a prerrogativa do que é mais interessante para nós, né? Nos deliciar de tudo que as tentações podem nos trazer ou nos deliciar da presença do Senhor. Aí é que o cristão de fato é colocado como um confronto, né? Um confronto do que é realmente importante, né? O que foi, Leão? Você está preocupado? O que foi? Ele está o tempo todo rodeando aqui atrás de mim. Deus não permitiu que José terminasse os seus dias na prisão, da mesma forma que ele havia honrado ao Senhor por meio do seu testemunho. Eu acho que vocês estão querendo vê-lo, né? Eu fico falando dele, mas não mostro. Deixa eu levantar ele aqui um pouquinho. Olha aqui, ó. Que coisa mais linda do mundo, gente. Tem como você não apaixonar por uma criatura dessa? Ó, que coisa mais fofa do mundo. Que o papai é apaixonado por ele, ó. É o leão do papai, né? Essa coisa linda. Já tem 3 anos, gente. Leão. Mesmo que venha um leão, né? Vai falar, vai. Ele é tímido. Da mesma forma que ele havia honrado ao Senhor por meio do seu testemunho, o Todo-Poderoso começou a agir para exaltar José e fazer justiça ainda na prisão. A tentação pode ser uma fonte de prazeres momentâneos que vão cobrar o seu preço e vão fazer você passar a eternidade longe do Senhor Deus. Irmãos, tudo tem um preço. Santidade tem um preço. O pecado tem um preço. É o que nós chamamos de consequências. Como diz meu irmão que estuda economia, o Douglas, não existe cafezinho grátis. Tudo tem um preço.
É melhor ser fiel ao Senhor e ser exaltado por Ele do que pecar contra o Senhor e colher os frutos da sua desobediência. E aqui ele vai tocar agora no assunto para encerrar esse último tópico a respeito do fugir da aparência do mal. Quando o apóstolo Paulo orienta os tessalonicenses acerca de ficar vigilantes diante do pecado, ele diz: abstende-vos da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, verso 22. Ele não orienta que fujamos da aparência do mal. Não, ele não orienta que fujamos do mal, mas da sua aparência. Ou seja, se de longe é possível enxergar umas... Olha que interessante isso aqui. Agora ele volta para o nível, né? Ele não orienta que fujamos do mal, mas da sua aparência. Ou seja, se de longe é possível enxergar uma situação como a porta aberta ao pecado, devemos nos desviar imediatamente deste caminho. A orientação bíblica é que desejamos sempre na direção oposta, que estejamos sempre na direção oposta ao que parece ser o mal. Infelizmente, não são poucos os que percebem a aparência do mal e ainda assim se deixam aproximar e se envolver com as coisas que desagradam a Deus. Com certeza, né? Tá vendo que o precipício está na frente e mantém. Aí é triste demais, hein? É muito triste. Com certeza é muito triste. O autor conclui aqui o texto dizendo: como vimos, a tentação existe, mas é resistível. José provavelmente tinha os argumentos necessários para dar vazão ao pecado, mas permaneceu firme, até as investidas malignas com que estava se deparando no seu trabalho. Mesmo tendo se tornado escravo distante da casa, as pessoas que amava... Vou ler de novo aqui, ficou um pouco confuso. Mesmo estando se tornando escravo, estava distante de casa, das pessoas que amava, não estava distante de seu Deus. Estou longe da minha igreja, ninguém vai me ver. Deus vê. Deus vê. E essa convicção sustentou quando ninguém estava por perto vigiando. Eita, apertou aqui, ó. Deus está sempre ao nosso lado e, pela fé, podemos resistir às tentações, mesmo quando ninguém está por perto para nos observar. Deus sempre está por perto. É isso, queridos, queridas, amados, amadas. Gostei da lição, né? Não foi tão boa quanto a segunda, mas foi muito relevante sim, teve sua contribuição. É aquilo que Paulo fala, né? Ouve tudo, fica com o que é bom. Né? Tem sim informação muito relevante aqui no texto. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado, te espero no próximo vídeo.